Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Olá, eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior de Veja São Paulo, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Quando ninguém sabia o que era cozinha contemporânea, ela tinha rodado Nova York para aprender tudo o que havia de mais moderno. Naquele momento, bem antes do mago Ferran Adrià, as regras mais modernas da culinária eram ditadas em particular pela cozinha da Califórnia. E foi ela quem colocou diferentes bandeiras em um mesmo cardápio, mais do que isso, num mesmo prato. Foi assim que em 1995 surgiu Carlota, num sobradinho de tijolinhos à vista pintado de branco no bairro de Higienópolis. As pessoas apareciam para comer e ficavam encantadas com as surpresas. Esse arrojo garantiu 3 prêmios de melhor cozinha contemporânea da Vejinha, o último deles em 2000. De lá para cá, ela nunca mais deixou de ser notícia. Foram 10 livros, programas de TV como o Pioneiro Brasil no Prato, ou BNP, na TV paga, e 2 receitas eternizadas: os rolinhos vietnamitas e o soufflé de goiabada com calda de requeijão. Eu tenho o prazer de receber Carla Beatriz Danese Pernambuco, ou simplesmente Carla Pernambuco. Muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada pelo convite. Adorei, porque a nossa história é longa, né, Arnaldo? São muitos anos de praia. Muitos anos de praia mesmo. Eu tô lá acompanhando o seu trabalho desde o primeiro momento. É engraçado quando a gente olha para trás e traz um convidado como você, e que tem muita história juntos, né? Não dá para dizer. O crítico, por mais que ele fique distante dos restaurantes, no sentido da avaliação e tal, você acaba construindo uma história ou acompanha a história de alguém. Quando eu falo você acaba construindo, é porque a gente escreve sobre esse personagem. Eu fui olhar, antes do nosso papo, quanta coisa eu tinha escrito a respeito de você. E não é pouco, Carla. Mas vamos lá, são 24 anos, quase um quarto de século. Exato, é muito tempo. É muito tempo, então quer dizer, se você fizesse, vamos lá, uma matéria por ano, já seriam 24, e às vezes eram mais por ano. Muito mais. E tiveram as nossas ótimas conversas no blog, várias coisas que eu dei em primeira mão, e que, aliás, você foi uma das primeiras pessoas a entender esse mundo digital e dar importância para isso. Foi muito legal, né? Eu acho que eu fui pioneira em algumas coisas, né? Vamos lá. A abertura do Carlota, como você falou, do jeito que ele foi, do jeito que ele foi concebido e da maneira como a gente começou o Carlota e se colocou em São Paulo na cena gastronômica, foi algo que não estava acontecendo, e é por isso que ele teve, vamos lá, a receptividade das pessoas, as pessoas entenderam o que a gente queria fazer e a coisa andou. Depois tem um segundo momento da minha história, que foram os livros. Eu resolvi que eu queria registrar o meu conteúdo. Então eu tenho 9 livros, com o 10º por sair, que vai chamar A Cozinha da Carla Pernambuco na TV, porque eu fiz uma compilação de todo o material que eu fiz, tanto para o Brasil no Prato, quanto com que receita eu vou. E, por último, na TV Gazeta, eu juntei tudo e fiz um livro que ficou super gostoso, e as pessoas pedem muito essas receitas. Mas antes da gente falar dos livros, que vai ser um capítulo da nossa conversa, eu queria que você falasse, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Carlota, como é o Carlota, né? O que é o Carlota hoje? Como que ele funciona? Olha, o Carlota é como se fosse a continuação da minha casa. Eu acho que eu recebo as pessoas como se elas estivessem chegando na minha casa. Eu fui para Trancoso um tempo atrás aí e visitei alguns restaurantes que têm esse espírito, sabe? Que é o espírito de você chegou… a cozinha só não é aberta. Porque a vontade que eu tinha era de abrir a cozinha, as pessoas poderem entrar lá, mexer nas panelas, escolher o que elas querem comer. Então, o Carlota tem isso, tem um pouco de mim, tem um pouco do meu jeito e um pouco do jeito que eu gosto de receber e de servir. Então, acho que as pessoas podem encontrar isso, uma comida comfort, que a gente nunca fugiu desse conceito. A gente sempre quis fazer comida comfort, seja ela marroquina, francesa, italiana, brasileira.
ou americana? Eu vou ler um trechinho de um texto, aí você confirma para mim se o Carlota continua assim. A fusão de várias cozinhas. Num sobrado de uma tranquila rua de Genópolis funciona o Carlota. O restaurante já está concorrido graças a uma eficiente propaganda boca a boca. Conseguir uma das 12 mesas requer pelo menos 20 minutos de espera, que pode ser amenizada num pátio ao ar livre com algumas cadeiras. No salão, a proprietária e cozinheira Carla Pernambuco serve receitas que mudam diariamente. Tudo é inspirado na Fusion Food, linha de origem americana que faz sucesso em Nova York, onde ela morou durante 3 anos. Carla aboliu os conceitos de culinária regional. Seus pratos mesclam influências francesas, asiáticas e mesmo brasileiras. É uma prática que pode ser conferida desde as entradas, como os camarões enrolados em lâminas de nabo, ao molho de gengibre, alecrim e mel. O marcante sabor oriental também está presente no medalhão de filé recheado de especiarias tailandesas, com molho cremoso de amendoim, arroz cozido em leite de coco e salada de manga em cubinhos. Melhor é pedir o soufflé de goiabada ao molho frio de queijo, numa reinterpretação do prosaico Romeu e Julieta, escrito por este jornalista e publicado em 19 de junho de 1996 sobre a Carla Pernambuco e seu Carlota, a primeira crítica. Olha, o Carlota é bucolicamente urbano, né? Aquela rua, como você disse, é uma rua que é bucólica, mas você enxerga a cidade. Então, porque como ela está numa ladeira, você vê a cidade, você enxerga o Pacaembu e um pouco do Sumaré, enfim. Então, o Carlota tem esse charme da location, né? Da locação. A gente tem um trunfo que é um lugar super agradável, muito iluminado, e eu fiquei morrendo de saudade de ter 12 mesas. Eu acho que eu vou voltar a ter 12. Eu acho que eu vou voltar a ter 12 mesas. Pra quem não sabe, o Carlota era um sobradinho que incorporou o vizinho e você duplicou o espaço. Depois né? de 9 anos. 9 anos ali esperando para comprar o sobrado vizinho. A gente acabou não comprando porque aquele sobrado tá num espólio. Então a gente aluga. A gente comprou o da frente, onde é o meu estúdio, onde eu faço as aulas de culinária, os eventos. O meu estúdio é nosso. Como chama o estúdio? Estúdio Carla Pernambuco. Tá, muito bem. E aí eu queria saber o seguinte, nessa época, em 97, um prato muito famoso, que era a tal da cavaquinha grelhada com purê de mandioquinha e legumes ao curry. Isso volta no cardápio, não volta? Pra quem gosta de revival, como é? Deixa eu te falar, o aniversário dos 24 anos esse ano, que a gente está comemorando 24 anos, nós vamos trazer um pouco do que a gente, dos pratos do início do restaurante. A cavaquinha, com certeza, se a gente conseguir um bom produto, porque a cavaquinha é um problema. Porque as pessoas não respeitam o defeso. Eu parei de fazer a cavaquinha por isso. Porque eu recebia uns bebês cavaquinhas mínimas que não dava para você fazer. Inicialmente, vinham 2 caldinhas de cavaquinha de tamanho médio, com o purê e esse curry de legumes, curry thai de legumes, né? Você tá vendo? Um prato tudo misturado, né? Mas… Quando a gente fala dessa… eu me lembro bem, você pode falar disso, né? A gente brincava que era Confusion Food. E aí veio depois o termo cozinha contemporânea que este jornalista que vos fala cravou, né? Porque era uma coisa que as pessoas não sabiam definir. Quando você estreou, hoje a gente classifica como variado, se não me engano, se eu não estiver enganado. Graças a Deus. Mas você, quando estreou, era variado. Você não estava na classificação cozinha contemporânea porque sequer existia. Né? Em 96 era variado. Então você foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio de cozinha contemporânea. E que também eu aboli. Ele não existe mais. Agora é cozinha de autor. Sim, interessante. Eu acho que essas comidas todas que você provou, Arnaldo, e que a gente fez, elas ganharam um capítulo no livro do Zé Hugo Celidônio, que ele falava sobre tudo isso. Então, os rolinhos de pato, que eram feitos no harumaki, feitos com confit de pato, a cavaquinha e o soufflé fazem parte do livro dele, do capítulo do livro dele que ele lançou logo que o Carlota inaugurou.
Então já tem 20 anos isso, esse livro foi lançado, né? O nosso querido já se foi, inclusive. Você sabe que eu tive o prazer de conversar com ele quando ele lançou o livro. Ele esteve aqui em São Paulo, Sim, né? ele fez o lançamento aqui. Isso, eu fui encontrá-lo num apartamento de uns amigos onde ele estava hospedado ali nos Jardins. E ele falava assim pra mim, mas você é o Arnaldo Lorenzato? Eu achei que você tivesse uma cara mais assustadora. Porque nessa época ninguém conhecia meu rosto. Aliás, você pode falar sobre isso, Carla Pernambuco. Como você me descobriu? Eu reconheci a voz desse senhor. Ele falava comigo muito no telefone. E você falava muito comigo no telefone. E quando eu cheguei na mesa para perguntar se estava tudo bem, eu senti aquele timbre. E aí eu reconheci, eu descobri quem era o crítico. E passei, Pela voz. Pela voz. Eu descobri pela voz. Ouvido bom. Agora, você é gaúcha. Ai, já nem sou mais, vamos combinar. Não. Saí de Porto Alegre com 22 anos, eu vou fazer 60. Em novembro. Uma boa escorpiana. Dá pra dizer que eu sou gaúcha? Não, né? E aí mas você não tem referências do Rio Grande do Sul no cardápio, né? Curioso Agora isso. eu tô fazendo um teste de porque quero fazer uma sobremesa que leve uvas. Uva preta. Não fazer sagu. Então eu tô testando uma receita que vai ser com uvas, uma sobremesa. Eu gosto muito da comida do meu Rio Grande do Sul, sobretudo do churrasco. Inclusive fiz um projeto muito lindo em Porto Alegre, que chama 20/9, que é um restaurante no Shopping Iguatemi. Eu fiz todo o cardápio deles, toda a consultoria. Eles fazem o churrasco e eu faço tudo que não é churrasco. Entradas, acompanhamentos e sobremesas. E fiquei muito próxima do Rio Grande do Sul em função desse trabalho, de novo, né? E é um super sucesso. Eu tenho um pouquinho de Carlota lá. Tem algumas coisas que tem muito a minha cara dentro do cardápio deles. Mas eu gosto muito de pesquisar, assim, tudo que eu via quando eu era criança, né? Os embutidos italianos que o meu avô fazia, as massas que a minha avó fazia, a uruguaia, a castelhana. Então, assim, eu tenho essa lembrança dessa comida afetiva que foi muito rica na minha infância. Pelo lado da minha mãe, a minha avó, meus avós tinham fazenda na região de Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, aquela região ali, que é uma região agora muito própria, inclusive, para vinho, para vinhedos e para azeites. Ah, você também tem pezinho em Dom Pedrito do Dias Lopes, meu amigo querido? Totalmente! O Dias era super amigo do meu tio, irmão da minha mãe, muito amigo do meu tio. Nós já conversamos muito sobre Dom Pedrito. E eu cresci indo para essa fazenda que fica bem próxima de Dom Pedrito, entre Dom Pedrito e Lavras. Que é a terra que hoje minha mãe herdou dos meus avós, enfim. E aí ela arrenda, porque ela não toma conta. E eu vivo falando, quem sabe um dia, quem sabe um vinhedo ali perto, então vamos plantar umas oliveiras. Porque tem uns azeites excelentes feitos naquela região também. Então eu tenho muitas saudades desse Rio Grande do Sul, da minha infância, de ver a comida acontecer na mesa. Os meus avós paternos moravam em Santa Maria. Meu avô era daquela colônia perto de Santa Maria que se chama Silveira Martins. E ele tinha uma casa gigantesca, porque o meu avô ele era representante de máquinas agrícolas, de tratores e de colheitadeiras. Então eu cresci brincando em roda de trator e me escondendo dos meus irmãos atrás das colheitadeiras. E era uma casa gigantesca, porque tinha um galpão enorme, aonde guardavam essas máquinas e tudo. E tinha uma horta, galinheiro. Era uma casa, era um sítio dentro de Santa Maria. E a gente ajudava, a gente buscava ovo no galinheiro, a gente pegava radite, rúcula para fazer salada, ajudava na cozinha. Minha avó era uma exímia cozinheira e fazia massas e doces muito bons. Então, assim, eu tenho muitas saudades dessa fase da minha vida, né, de criança, adolescente, provando, comendo, e essas memórias não saem nunca mais da gente, né? A gente coloca isso na comida. Então, acho que eu não tenho nenhum prato, vamos lá, emblemático, gaúcho no meu cardápio, mas tem sempre um fundinho, né? Uma noz moscada, assim, na massa,
que lembra um pouco a comida da avó. Agora, eu queria te falar, já que você tocou no assunto saudade, se você lembra desses nomes, ó, Araçazu, Café Teatro, Dolce Villa, Dressing, Filomena, Jerônimo, Limone, Magritte, Pierpaolo, 72 e Tambor. E alguns eu lembro porque estavam muito próximos e inauguraram, vamos lá, o 72 inaugurou junto com o Carlota praticamente. E eu e o Alex, a gente teve uma trajetória, a gente começou junto, né? E Qual Alex mesmo? o Atala. Nós tivemos uma trajetória em paralelo, assim, cada um seguiu o seu caminho, né? O Alex virou o que virou, né? Representa a culinária brasileira, mas a gente faz parte dessa geração de chefes brasileiros que valorizou a culinária brasileira e que transformou, junto com muitos outros, não é? Com o Edinho Engel, com o Carlos Siffert, enfim, do Tambor. Do Tambor. Agora, Carla, eu citei esses nomes, não é por nenhum saudosismo ou nenhuma maldade, mas a mortalidade dos restaurantes te assusta? Eu acho que se você não se reinventar em qualquer negócio, você tá morto, né? Eu acho que o Carlota, vamos lá, a vida do Carlota, a gente se manteve também, porque há 10 anos atrás eu fui fazer televisão. E a gente passou a ser desejado de novo quando eu estava na televisão. As pessoas queriam conhecer a comida daquela cozinheira, daquela personagem que estava lá na TV. Então, que foi outra coisa que eu fui bem pioneira. Quando ninguém fazia televisão, você inclusive foi convidado do meu programa, né? E quando ninguém estava fazendo ainda, eu já tinha enxergado que isso era um canal, e eu sempre fui muito ligada na comunicação e na culinária, andando meio de mãos dadas, assim. Sempre gostei muito de produzir conteúdo, tenho facilidade para me comunicar. Então, eu acho que o Carlota, a gente conseguiu ver isso a tempo de se manter, que não foi o caso. Tem alguns casos aí de pessoas que desistiram. Por exemplo, o Carlos, ele foi fazer outras coisas da vida. Não é que o restaurante não deu certo. Ele não queria mais viver desse jeito. E eu acho que isso também são escolhas que as pessoas fazem. Eu, por exemplo, não sei se eu aguento mais 10 anos, será? Se eu vou querer ficar mais 10 anos todo dia tendo essa obrigação. Porque, na verdade, é uma religião. Você tem que tá presente, porque se você virar para o lado, já desanda e não fica mais como você gostaria que ficasse. Agora, como mulher de negócio, a Mama Carlota, que eu tenho adorado esse título, né? Como que você precifica um prato? Que, por exemplo, é a grande dificuldade de quem quer ingressar nesse universo. Hoje está muito mais difícil precificar pratos do que antigamente. Por quê? Porque hoje em dia você tem uma concorrência muito maior, só que você tem que pensar no prato. Não adianta você achar, o quilo do filé mignon é X, então eu tenho que cobrar o meu prato, não posso cobrar o meu prato Y. Não, você tem que fazer, primeiro, a composição desse prato, né? De todos os ingredientes que vão nesse prato, você tem que estimar o teu tempo vamos lá, de gás, de luz e de água e de funcionários, que é muito caro hoje no Brasil. Para você tem que ter boas pessoas e tem que pagar bem as pessoas. Não adianta você também querer, senão você não consegue o resultado que você gostaria pro teu negócio. Então, eu acho que é muito, muito difícil hoje você precificar. A gente tende hoje a fazer um esforço para não mexer em preço de maneira nenhuma. E em certos momentos, até ir atrás de ingredientes que você consiga com melhor preço para poder baixar preço. Porque a concorrência realmente é feroz. Todo mundo resolveu, porque a gastronomia, a gente fez parte de um momento onde estava florescendo isso. Não é? Tinha acabado de começar, era embrionário, eu diria. Só que a gente viu nessas 2 décadas e um pouquinho, esse mundo, você com a Comer e Beber presenciou a quantidade de negócios e de todos os tipos, né? De todos os estilos. Você disse assim, eu te ligava bastante, e é verdade. Eu era repórter, não era editor, enfim, não tinha as funções que eu tenho hoje. Mas hoje seria impossível ligar com a frequência que eu falava com as pessoas, como eu me informava com elas. Porque a quantidade de negócios é
tão grande, é imensa, né? Surgem restaurantes assim, brotam, né? Aqui Mas e ali. isso é muito saudável, por outro lado, porque obriga todos a se mexerem, a fazerem melhor, a irem atrás. E depois também a gente teve uma sofisticação do mercado em termos de ingredientes que foi fabuloso para quem trabalha com isso. Hoje em dia a gente tem acesso e a gente tem produtores produzindo coisas que a gente nem pensava que pudessem acontecer. Assim como tem muitos restaurantes, você tem pelo menos 5 excelentes produtores de queijos, por exemplo, brasileiros. Os meles, você tem carnes especiais, você tem azeites especiais, cafés especiais. Então, assim, Não existia. Não A ex- gente realmente viu isso. Um primeiro momento foi a chegada em escala dos produtos importados e depois a sofisticação do produto brasileiro, né? isso. Então, isso foi muito forte, vamos lá, no nosso dia a dia, porque são coisas que a gente adora provar, testar, tentar usar num prato. Mas eu não descarto nenhum ingrediente. Por exemplo, o açafrão iraniano que eu trouxe para você. Lindo aqui a caixinha. Você sabe que eu tenho um primo que ele é diplomata e mora em Istambul. Ele é o primeiro secretário na Embaixada de Istambul. E o Felipe casou com uma iraniana, porque ele morou 5 anos no Irã, quando ninguém queria morar no Irã, como diplomata. Ele foi para lá e ele fazia a parte comercial da embaixada. E ele, quando vem para o Brasil, eu encomendo, porque é o açafrão que eu uso no Carlota, e eu sou doida por açafrão. Então, eu peço sempre que ele me traga, e daí eu peço uns a mais, porque daí quando eu vou encontrar alguém que eu gosto muito, que eu sei que gosta de cozinhar, eu trago um açafrão. Agora, falando nisso, eu tive uma passagem com a Carla, falando de coisas internacionais. Nós nos encontramos em Moscou por acaso. Não sabíamos que estaríamos juntos numa missão em 2008. Nós fomos convidados pelo Itamaraty, justamente para... eu fui para dar uma palestra na Universidade de Moscou e a Carla fez um jantar de gala maravilhoso. Foram vários, era Foi uma mais de um, semana. o seu era uma semana toda. Uma semana. Eu lembro que estava você, o Carlos Siffert, que E a foi te Carol. ajudar, e a Carolina E o Eduardo Brandão. Logulo. Não, Logulo, sempre. E aí que ela é parceiro de vários trabalhos, tá sempre lá junto. Bom, mas aí o que eu me lembro é o seguinte, nós estávamos lá no restaurante e a Carla sorrateiramente saiu da mesa e pagou a conta, coisa que eu não aceito nunca. Eu não tinha o que fazer ali e tal. Você convida a jornalista? Como é isso? Olha, eu convido em algumas situações. Por exemplo, o jornalista é meu amigo, tá de aniversário. Mas assim, não é muito frequente, viu, convidar. Aquilo era uma coisa especial, porque eu tinha inventado de ir naquele restaurante lá em Lembro Moscou. bem, em Moscou. Um restaurante da Geórgia. Isso mesmo, da Geórgia, que era uma coisa triste, que tinha um homem cantando, não era isso? Mas tinha uma coisa muito interessante, que era aquele pão que parece um nã indiano com um ovo e um queijo. Lembra disso? Lembro, claro. Era a melhor coisa daquele restaurante, era isso. Khachapuri, o nome é assim, o nome daquele pão. Eu não me lembro o nome agora de cabeça, Mas acho que é isso mesmo, Khachapuri. acho que é. Mas enfim, eu convidei por isso, porque eu tinha inventado e a gente demorou para chegar lá, porque era um lugar meio afastado. Nossa, eu acabei precisando pegar 2 carros, porque Moscou também é complicado para as pessoas se locomoverem, né? Se não tinha Uber, você pegava um carro na rua, era uma confusão, Mas mas sabe qual cheguei. que eu gostei mesmo, Arnaldo? Não sei se você lembra daquele lugar muito doido que tinha uma cena de teatro acontecendo no meio do restaurante. Sim, Você lembra? lembro, claro. Que tinha uma vaca, tinha um galo, tinha uma mulher com um pano na cabeça. De repente sumia todo mundo. E você ficava sentado na mesa, na janela, olhando para esse pátio, e aconteciam várias cenas. Eu achei aquilo incrível. Eu não sei como é que nunca ninguém fez isso aqui no Brasil, porque é muito legal aquilo. Eu fiquei muito apaixonada por aquele momento teatral.
junto com o restaurante. Então, aí eu dei o troco, fui eu que paguei a conta, você se lembra Era disso? que ele era um ucraniano. Muito bem. Não é? O ucraniano também difícil de achar. Eu fui lá sorrateiramente e paguei a conta. Eu falei, não, vou retribuir a gentileza, já que a gente tá fora do Brasil. Bom, aí, me conta uma coisa, ainda como mulher de negócios, como que é desenvolver para, por exemplo, essa rede de grandes supermercados do Pão de Açúcar, pratos padronizados, enfim, que vão para famílias de diferentes paladares, enfim, como que você faz isso? Muito treinamento. Eu trabalhei por 2 anos como consultora das rotisseries do Pão de Açúcar e lançando pratos novos é bem complicado. Por quê? Você tem uma equipe, você não tem uma central de produção. Você tem, em cada loja, você tem uma equipe e uma cozinha. Então é descentralizado. Descentralizado. As cozinhas são diferentes, elas não são padronizadas também. Então, você tem cozinhas e cozinhas. Você tem cozinhas que têm equipamentos fabulosos. Então, quando você pensa no cardápio, você tem que enxergar tudo isso, para quando o resultado final você chegar o mais perto do que você gostaria. Mas eu tive muita sorte, porque na equipe do Pão de Açúcar tem pelo menos 3 pessoas que cuidam disso, que são excelentes. Tem uma delas que eu fiquei enlouquecida, ela chama Mirelle. A Mirelle, ela fez, você não sabe, ela sabe tudo, porque o pai dela era executivo do Pão de Açúcar. E ela cresceu acompanhando o pai e virou uma executiva. Só que ela cuida de rotisserie. E eu fiquei impressionada com a capacidade que ela tem de saber tudo de todas as lojas e ela me ajudou muito. Então, assim, a gente conseguiu um bom resultado nesses 2 anos que a gente trabalhou juntos, sobretudo nas datas especiais, que são o momento de mais venda. E eu aprendi muito também com o que vende, o que as pessoas compram, que tipo de ingrediente as pessoas compram. Você ficou mais perto do desejo das pessoas? A gente consegue enxergar, porque quando a gente vai criar uma receita, vamos lá. O Pão de Açúcar, a comida que mais vende no Pão de Açúcar é o frango assado. Então, qualquer coisa que você faça com o frango assado, por exemplo, você tem um resultado, porque ele é muito, muito, muito prático, gostoso e desejado. E a gente tinha que criar comidas, vamos lá, durante 2 anos, para Natal, para Dia das Mães, para Páscoa, namorados e pais. Então, essas eram as datas principais, que sempre vinham coisas novas, desde aperitivos até sobremesas. Pensando que isso tinha que ter um custo baixo, porque você está falando de supermercado, onde você tem que ser democrático no preço. E lógico, você tinha que ter alguns itens mais premiums dentro de uma ceia, mas todas as comidas da rotisserie têm que ser possíveis. E eu conheci gente, olha, eu me apaixonei pelas cozinheiras que trabalhavam nas rotisseries e fiquei muito encantada com esse universo, assim. Foi muito prazeroso ter trabalhado com eles. Agora, você também assina um molho pronto. Como que é isso? Um molho que você compra no supermercado pronto? Isso vai de acordo com seus princípios de cozinha? Como que é? Deixa eu te falar. Bom, o molho hoje em dia ele não tá mais. Ele durou durante 4 anos. Eu tinha um sonho de fazer um molho de tomate da Mama Carlota. E eu fui atrás. Mama Carlota na casa das pessoas. Mama Carlota. E eu fui atrás desse sonho. E apresentei meu projeto dentro da Cargill para Pomarola, que a Cargill tinha acabado de comprar a Pomarola. E eu apresentei para eles e tinha uma executiva dentro da Cargill que adorou a ideia e a gente avançou. Então, o que eu te diria? Eu acho o seguinte, eu acho que o resultado do meu molho de tomate foi muito bom em termos de venda, tanto que o selo Pomarola Chef acabou ganhando mais 2 molhos depois do meu, que foi o Eric Jacan e a Maria Antônia, vencedora do MasterChef, que também ganhou um molho com o nome dela. Então, agora não sei com quem que eles estão fazendo o próximo, mas assim, a gente teve uma dose dupla dele, porque foi o primeiro. Então, o meu levava limão siciliano, azeite, manjericão e tomates.
Eu fiz um trabalho, eu gostei muito desse trabalho também, porque eu não fiz só esse molho. Eu fiz também um trabalho de consultoria dentro da Cargill para outros molhos que eles estavam lançando. E isso também foi muito aprendizado, sabe, Arnaldo? E eu acho que esse molho é um molho prático. Eu faço o meu próprio molho, mas assim, eu acho que é um molho prático para você. Eu vejo assim, amigos da minha filha, quando eles vão viajar, eles levam um molho pronto. Então, eu não acho que é para todo o tempo. Quando você pode, você faz um molho fresco. Quando você não pode, você customiza um molho pronto do seu jeito. Agora, me conte uma coisa. O fato de ter sido atriz facilitou você colocar seus pezinhos 36 diante das câmeras e virar apresentadora de TV? Ah, ajuda sempre, porque você aprende a se posicionar. Agora, o nervosismo, nunca a gente perde. Seja no palco, seja na frente das câmeras, dentro de um estúdio na frente do fogão. Eu sei disso porque teve uma cozinheira que tá na minha frente que me fez picar um pouco ali eu completamente sem gente. Eu pensava, gente, as pessoas vão me ver picar esse capim santo na frente das câmeras. Ela me botou pra fazer. Ela teve 3 temporadas do Brasil no Prato e eu fui ajudar a fazer uma muqueca thai, que era com água de coco, com camarões lindos, gigantes, que eu acabei não comendo, já tinha um compromisso logo em seguida. Aliás, ficou boa a moqueca, porque eu fiquei tão tímido ali cortando aquele... Ela tá no livro novo. Tá no livro novo? Tá no livro novo. Vou fazer em casa. Tá no livro novo e... o Brasil no Prato, a temporada que você participou, foi a temporada mais linda. Foi lindo mesmo. Por quê? Porque foi uma temporada feita com muito capricho pela Zeppelin Filmes, que é por acaso gaúcha, que agora até tá aqui em São Paulo. E eu tive o prazer de ter 2 diretoras, a Estela e a Patrícia, que cuidaram desse programa. E uma cenógrafa maravilhosa, que é a Rita Faustini, que também foi incrível. Ela conseguiu reproduzir, ela pegou os meus objetos pessoais e transformou o estúdio como se fosse a minha casa. Então, foi assim, ele foi o projeto mais lindo, foi a temporada mais linda, por isso que ele está registrado no livro. As fotos do livro são desse projeto. E também estavam no estúdio Carla Pernambuco. Sim, sim. Aconteceu na casa que é nossa, né? E foi realmente um projeto que não só a comida ficou gostosa e linda, mas o projeto como um todo foi um projeto que eu morro de saudades e as pessoas me escrevem muito sentindo saudades do projeto. Eu tenho muita vontade de voltar a um cooking show com essa temática, que é o grande caldeirão que é o Brasil, né? O Brasil não precisa ser só o bobó de camarões. O Brasil é muito além disso, né? Agora, você, em setembro do ano passado, se recusou a fazer um merchandising no quadro Cozinha Amiga, que era levado no Mulheres na TV Gazeta, que é um sucesso. Aliás, um beijo para Regina Volpato, né? Por que rolou esse estresse? Deixa eu te dizer. O estresse rolou por quê? Porque eu havia avisado para o departamento comercial que eu gostaria de saber quais seriam os produtos que eles gostariam que eu fizesse merchan antes de eu chegar para gravar a culinária. Então, que eles me passassem um e-mail com o valor que eu receberia pelo merchan e qual era o produto. Pois bem que um dia eu chego para gravar e está do meu lado uma bancada montada com gotas para a pessoa deixar de fumar. Eu não vou anunciar qualquer produto, Arnaldo. Eu construí com muito custo uma credibilidade que eu não vou fazer. E eu me recusei a fazer por isso, porque eu não sei se esse produto estava registrado na Anvisa. Eu não sei. Entendi. E ninguém me mandou nada por escrito. Então, o que aconteceu? Eu cheguei para gravar, eu não briguei, eu não me estressei. Eu simplesmente falei com a pessoa do comercial. Eu falei, a gente não combinou que você me enviaria todo o nome do produto para eu poder pesquisar, né? Dar um Google nesse produto. Então, assim, eu não vou gravar. E aí, claro, porque todas as pessoas baixam a cabeça e querem, por favor, ficar na televisão. E eu simplesmente me retirei. Eu falei, gente,
para ficar fazendo merchan de produto que eu não conheço, eu não vou colocar nenhum ouvinte, nenhuma pessoa, nenhum telespectador em risco com nenhum produto. Seja ele um creme de beleza, seja ele gotas para parar de fumar, seja ele um sofá muito confortável para eu ficar deitada. Bom, vocês já perceberam que a Carla Pernambuco é uma mulher cheia de personalidade, decidida e em alta voltagem. Agora, você levou um baita susto no fim de 2018, porque você teve um problema de saúde. Aliás, eu estava de férias quando eu li a notícia na Vejinha, né? Te escrevi na hora porque fiquei super assustado. O que mudou na sua vida desde então? O que mudou na minha vida? Mudou que eu comecei a ficar mais quieta, comecei a não aceitar todos os convites que eu tenho. As pessoas até ficam chateadas comigo, porque eu tenho dito muitos nãos e tenho escolhido os trabalhos que eu vou fazer fora do restaurante. Eu tenho tentado priorizar o restaurante e o meu estúdio. Então, eu tenho, uma vez por semana, eu dou aula de culinária. E as aulas são super animadas e lotadas. A gente tem uma harmonização feita por um sommelier. Então, a gente ensina, come, se diverte, passa a técnica dentro das receitas, de um jeito bem legal, assim a gente ensina. E eu tenho tentado focar nisso, ficar no estúdio, no Carlota, e aceitar convites, sim, mas convites assim. Aceitei que eu vou fazer uma palestra em Porto Alegre, por exemplo, para falar sobre a minha trajetória. Eu saí de lá, então achei que fazia sentido eu fazer isso. Retribuir. Agora, você estava falando de uma coisa interessante, que é dar aula, né? E as escolas tiveram importância na sua vida. Em Nova York você fez a Peter Camp e o The French Culinary. E eu te vi. Gente, aquelas coisas não era combinado, as pessoas podem não acreditar, não ensaiado. Eu vou fazer uma entrevista com o mestre Laurent Sodot, uns 7 anos atrás, 2013 foi isso, 6 anos atrás. E eu topo com a Carla fazendo aulas de cozinha lá com o Laurent. Você é a favor da escola? Todo chefe precisa se reciclar? Como que é isso? Eu, naquele momento que você me encontrou, eu tava fazendo o curso do Laurent por 2 motivos. Porque eu não estava com tempo de sair do Brasil para estudar fora, que eu tinha muita vontade de voltar a estudar. Porque uma coisa é você fazer uma escola com 30 anos, abrir um negócio e ver tudo que você precisa a mais vamos lá, de aprendizado, que você quer. Eu o tempo todo quero aprender, quero estudar, quero fazer aula, seja na escola da Vilma Covese, por exemplo. Agora estou doida para fazer uma aula e não vou poder fazer porque eu tenho um evento com o Sauro Scarabota, que ele vai dar uma aula de porqueta e de frangueta. Fiquei doida para fazer essa aula, não vou poder fazer. Mas eu gosto muito de estudar e de me dedicar. O Laurent é um mestre e eu resolvi que eu ia fazer todos os cursos da escola. E eu fiz todos os cursos da escola. Todos os módulos, né? São modulares. Todos os módulos, inclusive os módulos que vêm convidados. Não só os módulos que o Laurent dá, mas eu fiz alguns convidados também, tanto de sobremesa, de pão e de cozinha italiana. Eu fiz 2 cursos, um com o Máximo Barletti e o outro com o Ivo Lopes, que foram super interessantes também e gostei muito de ter feito. Pena que eu ando sem tempo de fazer mais, mas eu acho que é fundamental, acho que as pessoas realmente precisam estudar o tempo todo, sabe? Ver, porque as coisas vão mudando. E o jeito de fazer, e você aprende a fazer uma coisa que talvez até para o teu negócio vai ser mais prático, vai ter, né? Você vai fazer um evento, você precisa ter aquele conhecimento. E no caso da televisão, as aulas me ajudaram muito. Imagino. Para explicar técnica para as pessoas. Então, eu acho que super vale a pena, eu recomendo muito, sobretudo os cursos da Escola Laurent. Agora a gente está chegando agora no 10º livro, né? São 10 livros, você me mostrou aqui, antes da gente começar a gravar no estúdio, ela estava mostrando a capa, que é linda, até já me passou, etc.
Agora, você tem 10 livros, você registrou bastante. Agora, a gente falou de um livro. Eu podia falar do livro da Juju, porque sua filha não virou cozinheira. A gente falou sobre ele em Tá 2000. cantando. Então, virou roqueira. E aí, isso a gente falou em 2004. Quantos anos ela tinha em 2004? Ela tinha 7 anos. 7 aninhos, eu me lembro que foi na sua casa entrevistar, ali vocês moravam em Higienópolis e tal. E depois você também fez um outro livro que eu achei muito interessante para criança, que era As Deliciosas Férias de Beatriz, que é seu segundo nome. Mas você me falou de um livro que é o Registro de Amores e de Paixões, que eu não vi. O Desejo? Ele chama Desejo. Chama Desejo? Ele saiu como Desejo, não como Eu vou te registro? mandar. Esse Esse eu livro não é uma vi. série numerada, são 3.000 livros. Eles acabaram, mas eu tenho alguns exemplares. Eu vou mandar um para você. Eles são cardápios. E tem vários escritores que abrem os capítulos, né? Como o Inácio de Loyola Brandão, a Maria Adelaide Amaral. Amigos escritores que abrem os capítulos. E ele chama Desejo. Agora, como foi? Você foi assessora de imprensa, aí você trabalhou na coluna mais quente daquele momento, que era da Joyce Pascovitch na Folha, e também foi RP do Nizanguanais. Como foi essa história de largar tudo, de mala e cuia de chimarrão, se mudar para Nova York com a família? Amor, né? Tô casada há 30 anos com essa pessoa que me levou para Nova York e me fez largar tudo. E agora o plano dele é fazer eu largar tudo e só ficar com ele. Aí é o Fernando que fez isso. Então, olha, Fernando, Pernambuco, deixa a gente um pouquinho mais com a Carla. Agora, falando nisso, Carla, tem uma coisa curiosa. Você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu vejo que você divulga muito o restaurante, criou o verbo Vem Carlotear, que eu acho uma delícia, era do conjunto de verbos. E você mistura tanto coisas pessoais quanto profissionais. Teve uma foto recente sua dos 30 anos com o Nando, que eu vi. Você tem medo dessa invasão do público quando você fala de vida pessoal? O público adora, né? Quando eu fotografo a minha cozinha de casa, por exemplo, na hora do café da manhã, o público ama essas fotos mais pessoais, né? Tem uma pessoa que me ajuda a fazer as mídias sociais, que ele trabalha mais com a métrica e tudo, e ele quer que eu faça um perfil só profissional. Ele não quer que eu misture, que eu bote foto de filha, ele não quer. Eu falei, gente, mas essa é a graça do meu perfil. Então eu vivo falando isso pra ele. Eu falo, eu não vou parar de fazer desse jeito, porque senão vai ficar um perfil frio. Eu acho que quando eu viajo, vou aqui do lado, na praia, e faço uma foto, ou tô bebendo uma caipirosca, ou tô na feira comprando um feijão. Então, assim, eu acho que isso é que é a graça e que faz com que eu me comunique com o meu público. Eu acho que se você fica muito comercial, postando só foto de pratos, sem nenhuma graça, às vezes até uma legenda mais engraçada e divertida. Por exemplo, agora eu tô super afim de fazer um fundo de quintal, tocar um sambão, Tia Surica baixando total. Tia Surica na feijoada e outros petiscos. Ó, Rua Sergipe 753, hein? Alô, alô, tô chegando. E aí vou resgatar algumas coisas que a gente fez no início, que faziam muito sucesso, que era o croquete de carne, a empada de camarão, que já está no cardápio, que na verdade é uma empada alta, lotada de recheio, com bastante catupiry, assim, e uma delícia, uma massa deliciosa, uma massa podre deliciosa. É boa mesmo, gente, já provei. Espero que continue. Agora nós vamos para a nossa sessão Fast Food de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Você ainda costuma cozinhar em casa? Muito! Cozinho praticamente todos os dias. Eu faço jantar ou dou um tapa no jantar na minha casa. O Fernando Pernambuco, seu marido de 30 anos, ele gosta da sua comida? Adoram. Marido e filhos adoram. Ah, como que é com os 3 filhos? Bom, a Floriana, quando ela não está subindo numa árvore de 54 metros de altura na Amazônia, ela está dando aula em Cabuçu, na Bahia, e fazendo massagem tailandesa. Então, a Floriana não mora mais comigo, a mais velha. Mas está sempre por perto. Felipe e Júlia moram comigo ainda. E esses dois são... O Felipe é o mais paparicado, né? Porque é o mimoso da mamãe. E a Júlia, mimosa da mamãe também, de outro jeito, mas a Júlia já é mais independente e tá sempre nas paradas de sucesso aí, cantando pelos bares da noite.
Qual o conselho que você dá para quem quer fazer cozinha autoral? Muita pesquisa e estudar muito também técnicas, porque eu acho que essa combinação de produto com técnica é o que vai fazer a sua cozinha ter a sua cara. Essa cozinha mais arrojada dá lucro? Pode dar, mas tem que tomar conta da gestão. Balance the budget. Muito bem, olha isso, hein, gente? Tem que fazer esse equilíbrio, né? Quantas vezes você testa uma receita antes de colocar no cardápio? 3, 2. Isso, 2 ou 3 vezes. E dá certo? Dá certo, porque o ajuste maior é afinar um molho, mas mais a apresentação e a logística que aquele prato chegue na mesa quente, com uma certa velocidade, num dia que o restaurante está cheio. Então, pensando nisso, umas 2 ou 3. Você divide a cozinha com outros chefes. Como que eles se envolvem no processo de criação? Olha, o processo de criação no Carlota, a gente divide um pouco. Eu acho que para os cozinheiros, chefes que trabalham comigo, é importante que eles criem também. Para que eles não façam só vamos lá. Tudo bem, o norte sou eu que dou. Na hora de determinar como vai sair aquele prato, a palavra final é minha. Porém, eles se sentem fazendo parte. Quando eles vêm com uma ideia e essa ideia vinga, eles vibram, sabe? E eles cuidam também daquela comida dentro da cozinha. Então, é uma prática bem saudável. Uma vez por semana a gente se reúne, sempre nas quintas, depois do almoço a gente se reúne e apresenta os pratos, os favoritos que entram no fim de semana. Normalmente a gente tem uma entrada, um prato e uma sobremesa novos no fim de semana. Então, tem semanas que estão corridas ou é semana de feriado, aí a gente não tem essa prática. Mas durante o ano todo a gente tem essa prática, que é uma prática para também tirar o mofo. Vamos lá, vamos pesquisar, Limpa-limo. Vamos fazer esse exercício. Mesmo que a comida não vá naquele final de semana para o cardápio, ela pode ir lá na frente lapidada. Então, mas é um exercício, né? O que você acha de uma pessoinha de 7 anos dizer, eu quero ser chefe de cozinha? Eu acho que se encantou com alguma coisa que viu, mas eu não acho que uma pessoa com 7 anos saiba o que ela quer de fato. Acho difícil ela saber o que ela quer de fato. Mas pode acontecer. Agora nós vamos para o nosso último bloco, receitinha. Croquete de carne. Bom, o bom croquete de carne mesmo, Arnaldo, é feito de sobra de churrasco. Mas como a gente não tem churrasqueira aqui em São Paulo, a gente só tem charbroiler no restaurante, a gente faz uma boa carne assada no forno, dá uma sapecada nela no fogo, aí tempera bem, coloca no forno, faz uma bela carne assada, daí a gente pega essa carne, moe ela no processador e faz um bechamel bem grossinho, refoga uma cebola, um alho, coloca essa carne para refogar no alho, na cebola, pega o fundinho da panela, bota um pouquinho da água, pega aquele caldinho do fundo da carne assada, coloca dentro da carne, mistura com esse bechamel grossinho, bota para gelar e depois enrola os croquetes, passa no ovo, passa na farinha de rosca, belezura, dá para congelar. Eu gosto de fazer eles mais alongados, mas o pequenininho é muito petizinho, é muito bom para aperitivo. E eu adoro um petisco de boteco. Botequeira, descobrimos agora. Você lembra de uma campanha que teve muito grande nos Estados Unidos quando começou a publicidade, que tinha uma senhorinha que falava "Where is the beef? Where is the beef?" Pois eu agora tô no "Where is the beer?" para comer com o croquete e com a empada. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi aqui no estúdio a chefe Carla Pernambuco. Muito obrigado, Carla. Um beijo. Um beijo para você e sucesso. Até a próxima sexta. Um abração a todos.